vamos dar início à reunião de hoje. Alguém quer fazer a prece? Então, vamos agradecer a Deus, primeiramente, aos mensageiros que sempre nos acolhem nessas reuniões, nos ajudando a entender, né, assimilar o estudo. E vamos pedir a Deus e aos nossos guias espirituais que nos ajudem na compreensão do texto, a discernir bem todo o estudo que nos for passado pela nossa irmã Leila, e que ela possa ser abençoada pelo estudo que fez, por estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. Pedimos também a Jesus, nosso Mestre querido, que abençoe nossos lares, trazendo a paz e a harmonia que tanto necessitamos. E assim, iniciamos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês. Fico feliz pela oportunidade de estudarmos juntos, né? Então vamos ao estudo. O estudo de hoje é sobre o livro Justiça Divina de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, mas antes, precisamos entender que este livro foi todo ele baseado no livro Céu e Inferno. E na primeira parte, capítulo 9, item 21 do livro Céu e o Inferno, está nos dizendo assim, desse jeito. Não é? Então, vamos lá. A primeira parte, né? Diz assim, e olha que eu me perdi um pouquinho, só um minuto que eu vou procurar aqui. 37. Bom, então, no livro Céu e Inferno, no capítulo 9, item 21, diz assim: segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus pela sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Bom, Deus é justo. E nós sabemos que Deus não privilegia ninguém. Então já é uma situação, um conceito diferente. Né? Vamos ver o que a doutrina nos fala. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Então, aqui nós já estamos vendo a diferença. Deus, quando criou-nos, a todos nós, nos colocou no mesmo nível, como simples e ignorantes. Deus não criou ninguém lá melhor do que ninguém. Não colocou anjos lá em cima, no último degrau da evolução, para depois eles decaírem. Não existe isso. Né? No livro dos Espíritos fala que a nossa evolução vem do átomo ao arcanjo. E todos nós passamos por essa escalada. Hoje em dia já temos abaixo do átomo, né? Porque antigamente a gente achava aprendia que a menor partícula era o átomo. Hoje nós sabemos pela física quântica que tem mais divisões ainda, né? Então veja bem. Então como é que a doutrina vai nos esclarecer? Não é? Que tem alguém que está lá ainda no primeiro degrau, ainda nós encontramos pessoas muito imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Mas nós encontramos pessoas que ainda são mais imperfeitos, porque nós estamos assistindo no nosso planeta todo
como estão fazendo os homens, não é? As criaturas humanas. Então, veja bem, segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, e a imperfeição ainda existe, não é? Bom, e são suscetíveis de regeneração. Maravilha, né? Que a doutrina nos fala. E que, colocados na base da escala, onde nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, obstinação ou má vontade, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências, porque tudo é causa e efeito, não é? Então, se erramos, vamos ter as respectivas consequências dos nossos erros. Então, quando repetiu ali, os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistirem, né, ou persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega um dia, porém, né, que a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências chega para todos, né? E eles comparam a sua situação, que aqueles espíritos menos esclarecidos começam a comparar a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando, então, melhorarem-se, mas não constrangido, não obrigados, mas por espontânea vontade. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, então progridem mesmo contra a sua vontade. Não é? Não é contra a vontade. Eles têm que querer, nós temos que querer. E Deus fornece-lhes constantemente os meios. Olha só. Sempre Deus nos oferece os meios. Sempre Deus nos dá condições. Bom, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los, porque também Deus nos oferece quando nos transformamos em animais racionais com pensamento em movimento constante, não é? Então, nos deu o livre-arbítrio de presente. Foi um belo de um presente, não é? Se o processo fosse obrigatório, não haveria mérito. Que mérito teríamos, né? E Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Nós teremos que trabalhar para nós mesmos, para nós conseguirmos o mérito das nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado, à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Então, todos nós, do átomo, ou ainda mais inferiores, menores que o átomo, porque já tem a física quântica, né, que divide o átomo. Então, veja bem, todos nós, simples, ignorantes, até os mais graduados, passamos pela rota comum. É a lei de Deus, programada para todos, sem privilégio. De simples e ignorantes para perfeitos e sábios. Um dia. Bom, aí vem Emmanuel, no livro Justiça Divina, não é? Ele vai nos esclarecer isso que o céu e o inferno nos falou.
nós entendemos, mas ele veio esclarecer mais. Então, chama-se Aprender e Refazer, a página 37 do livro Justiça Divina. Em reunião pública, em 9 de junho de 1961, não é? Ele vai nos orientar sobre este capítulo do céu e inferno. E começa assim: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos de revolta, acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Olha o que o arrependimento faz, não é? Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação. A grande emancipação, veja bem, junto dos amigos que lhes estendem os braços. Qual é a grande emancipação? O arrependimento. Veja, o arrependimento é muito importante. Observam, porém, a sombra que ainda carregam. Arrependeram-se. Nós nos arrependemos. Mas ainda carregamos conosco a culpa, não é? A sombra, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Então, nós, né, espíritos, quando nos arrependemos lá no plano espiritual, nós sentimos a emancipação, a grande emancipação. Mas continuamos observando a sombra que carregamos, porque o arrependimento só não é suficiente. E ainda carregamos, junto com o arrependimento, não é? Nós carregamos ainda a sombra, né, do que erramos, dos nossos erros, daquilo que nós achamos pecados, né? Então, embora estejamos banhados em volta de nós, existam luz, né, que nos banham, transfigurados que suspiram por merecer essa luz. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados. Vamos pensar num pássaro na gaiola? O pássaro na gaiola, ele se esforça para fugir. E às vezes ele consegue fugir. Mas o quê? Ficou mutilado, perderam as asas. Então, quando a gente se arrepende, tem aquela libertação que o arrependimento, mas não é completa, porque nós ainda vamos ficar presos aos nossos erros do passado. E isso nos deixa magoados, talvez, né, nos sentindo mutilados, tais quais pássaros, né? E a reconhecerem o valor da experiência física. Aí vamos valorizar a experiência física, em que lhes cabe refazer as próprias asas. E volvem, aí somos os espíritos, né? E volvem ansiosos à procura do antigo ninho, do serviço e do amor, que os alenta e restaura, quer dizer, voltamos para o antigo ninho. Mas o que vai acontecer no antigo ninho? Quase sempre, contudo, ensejos passaram. Paisagens queridas alteraram-se totalmente. Facilidades sumiram e afetos que foram abandonados evoluíram em outros rumos. Quer dizer, voltamos ao ninho em busca, né, daqueles que nós abandonamos. Mas eles evoluíram, a paisagem é outra, não é? Então muda-se a paisagem. Ainda assim, né, com tudo isso, é necessário lutar na conquista do recomeço. É a lei do retorno, é a lei do recomeço. Por isso aquele título, compreender para recomeçar.
não é? Então, e Emmanuel nos exemplificando, olha os exemplos. Vamos prestar atenção nos exemplos. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo, assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia. Outro exemplo, né? Aqui foi um aprendizado com o exemplo. Voltamos ao ambiente, né? E observamos se fomos personalidades do poder transitório, nós observamos. Aí vamos aprender para a contemplação da própria miséria. Voltamos ali, não é? Outro exemplo, avarentos que rolaram no ouro, regressaram às paredes amoedadas dos descendentes. A gente, às vezes, volta como neto, como bisneto, como filho, né? Então, voltamos, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Outro exemplo, escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo, tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes. Outro exemplo, pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade plantadas por eles mesmos. Outro exemplo, malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que supliciavam a carne e a alma dos semelhantes. Então, mostrou que voltamos ao mesmo ambiente, aprendemos observando, aprendemos, mas isso não basta. Isso não basta. Depois do arrependimento, é preciso retomar o campo da ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Então, nos arrependemos porque observamos os espíritos de luz, depois voltamos ao lar, mas não era mais o mesmo, porque tudo muda, e aqueles que abandonamos por negligência, por qualquer motivo, né, eles já não são mais os mesmos, eles evoluíram, nós nem mais encontramos, né, naquele momento. E nós, com esses exemplos que Emmanuel deu, vimos que voltamos, os avarentos, né, os escritores, pais e mães displicentes, malfeitores, personalidades do poder transitório, todos voltamos, todos nós voltamos. Mas não basta só o arrependimento, não basta voltar e aprender. Temos que, vamos voltar lá em cima para ver, aprender e refazer. É o que Emmanuel nos esclarece com esses exemplos, não é? Então, depois desses exemplos todos, Emmanuel fala, mas isso não basta. Depois do arrependimento, é preciso retomar o campo de ação, voltar a agir, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. E depois, tocando mais profundo o nosso coração, Emmanuel nos diz, companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, você já conhece, né?
Sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Está ressarcindo, está recuperando os débitos passados, não é? Olha aí, uma bolsa, porque a reencarnação é uma bolsa. Pensa bem, eu fui bolsista a minha vida quase toda, fiz até a universidade com bolsa de estudo. E não foi muito bom? E quem recebe uma bolsa de estudo, não como essa que depois tem que pagar, eu tive bolsa gratuita. Ah, como eu agradecia! Agradeci o prefeito, ao governador e agradeci a Deus, né? Então ele está dizendo aqui, companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te facilita, sabes que a existência na Terra é uma preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinale o caminho, sofre amando e agradece a Deus. 2022. Dá tempo de eu fazer Não, agora eu vou fazer então a prece. Não, Bom, dá tempo sim. mas a prece é um pouquinho grande. E a prece é o seguinte: é uma prece por luz, não é? Eu adaptei a esse momento, só me adaptei. Me perdoa, Emmanuel, me perdoa, Chico Xavier. Adaptei a esse momento de hoje. Então eu vou ler essa prece por luz, que está no livro Ceifa de Luz, Emana pelo lápis de Chico Xavier. E vocês vão acompanhar. Faz de conta que Emmanuel está pedindo, porque todos nós fechamos os olhos. Mas eu vou ficar com os meus olhos abertos, porque eu vou ler, mas vou ficar com o meu coração, oferecendo meu próprio coração nessa prece, para receber o valor dessa prece. E diz assim: Senhor, no finalizar deste estudo, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos as consequências nos caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mas particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos para nós. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições que aprendemos ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, no que aprendemos hoje, nessa vida atual, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho de renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, nos aceitarmos como somos e aceitar também como os outros são. Então, aceitarmos uns aos outros, sem exigir espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de nos auxiliar,
fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a caminhar na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e no bem, nos supostos males da vida. Ó Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito, na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja, que assim seja. Agradecemos a Deus a oportunidade da reencarnação. Agradecemos a Deus estarmos junto com amigos que nos estendem as mãos. Agradecemos a Deus a oportunidade da família que nos acolhe desde o berço. Agradecemos a Deus por Emmanuel ter nos deixado psicografado através do querido Chico Xavier. Quantas mensagens, quantos livros para nossa aprendizagem. Graças a Deus por tudo e por todos. E aqui, Emmanuel se despede hoje. Mas ele se despediu escrevendo essa prece, essa oração, em Uberaba, no dia 29 de agosto de 1972. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por todos. Irmãos, e quanto nós aprendemos. Quanto nós aprendemos com essas lições. Quanto nós aprendemos da lei de causa e efeito. Quanto nós aprendemos na importância e responsabilidade do livre-arbítrio. E quanto nós aprendemos nesses exemplos que Emmanuel sempre nos oferece. E quanto nós aprendemos com o livro Céu e Inferno. E com esse projeto de justiça divina. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus por todos nós que estamos aprendendo a cada dia um tanto mais. Que assim seja. Graças a Deus, agradecida pelos ouvidos que me emprestaram pela oportunidade que me foi dada nesse projeto. Por todos da Casa Conselheiro, Caravana do Conselheiro. Graças a Deus. A gente tem 7 minutos. Foi muito bom seu estudo. Esclarecedor. Que o diga eu mesma. Então vamos começar a participar, né, Raquel? Quanta emoção, né, Leila? Como sempre, muita emoção. Muito. E eu estava aqui pensando, né? Na realidade, a gente aprende, mas não apreende. Porque se a gente tivesse introjetado o aprendizado, a gente não viria adiante da dificuldade, da prova. É lamentável, a gente iria detectar como remédio necessário a minha reconstrução. O que a gente ainda vê é muitos de nós espíritas conhecendo tanto sobre reencarnação, mas que diante da dificuldade começam a se lamentar, né? Porque eu não mereço, eu sou tão boa, e a gente vê muito isso. Porque na realidade nós não entendemos, não apreendemos que tudo isso é um remédio, é um refazimento, porque como Emmanuel coloca, a situação é outra, o tempo é outro, mas o equívoco permanece. Ele é o mesmo. Com certeza. A situação é outra. A paisagem está modificada,
mas o equívoco é o mesmo. Enquanto eu não reparar este equívoco, eu vou ter que ficar ali naquele remédio amargo. Ele pode ser um remédio doce, se eu já tenho essa compreensão. E é isso que realmente a gente precisa fortalecer em nós, ter realmente um entendimento. E agradecer, como você agradeceu muito bem a Deus, essa oportunidade de refazer, de reconstruir e de recomeçar. Mas não pode haver um recomeço sem uma reparação. Brilhante noite. Gratidão. Isso. E a prece de Emmanuel, né? Como toca. Eu sou suspeita, né? Todo mundo sabe que Emmanuel é meu queridinho, então eu sou suspeita. Não posso nem falar da prece. E aí, quem mais está aí? Fala, Clarinha. Fala, Olha, Raquel. O que eu tenho para falar é o seguinte, que por um acaso não, nada é o acaso. Mas essa leitura me tocou pelo seguinte, me tocou muito tudo, né? Ô, Leila, as suas explicações, você realmente vai lá no fundo. Mas essa semana, né? A idade vai chegando, a gente vai começando a fazer outras reflexões, né? E essa semana eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando eu desencarnar, Só você? Será que eu fui realmente boa mãe? Sei que errei em algumas coisas, mas será que eu errei só nessas coisinhas que eu tenho coragem de trazer para o meu consciente? E aquelas que eu errei que estão lá atrás, lá no meu subconsciente? Meu Deus, quando eu chegar lá e der de frente com isso, e ver que meus filhos estão aqui na continuidade, muitos talvez vão cometer erros dos quais teria eu uma responsabilidade grande. Então eu fico pensando, porque quando fala nesse trecho de quando a gente chega no plano espiritual e a gente visualiza o que foi feito, é um momento assim do cara a cara, né? De você confrontar a sua consciência, confrontar o objetivo que você teve na sua vida e que você não conseguiu cumprir. Mas é aquela história, nós somos imperfeitos, nós não acertamos em tudo. Eu tenho certeza que eu acertei em muitas coisas, mas quando a gente é mãe, a gente pensa assim, a gente quer acertar em tudo. Quando você pensa que você errou em alguma coisa, isso dá uma pressão muito grande no coração. É, minha filha. Mas Deus perdoa a mãe. Mãe é sempre perdoada, porque a mãe abre as portas do céu. Me prece. Vamos lá, quem mais? Também, você coloca que nós somos imperfeitos somos. Mas nós também já temos conhecimento que nós viemos aqui para reparar tudo. Nós viemos para começar a reparar, tá? Então vamos cuidar daquilo que está sempre gritando ali no nosso ouvido, daquela situação que sempre se repete. Esta é a com que eu me comprometi agora. Porque se eu tentar dar conta de tudo, eu não vou dar conta de nenhuma. Então vamos prestar atenção naquela que sempre se repete. Por que sempre se repete? Tá? A gente não vai cair nesse erro. Isso é uma verdade. Quem mais está aí que eu não vejo? Eu estou no celular. É a que se repete, é que a gente tem que pensar. Então, fala mais, Clara, se solta nós aqui. Não, tá o Sérgio, tá aí, tá. É o Air. Ah, tem o Air, tem o Sérgio, tem o Air. Eu estou apenas tem a Suzane, tá aí. Ouvindo e aprendendo com as senhoras. A Regina já falou tudo aí, né? E essa questão da... Né? Já, o negócio grita tanto que eu tô quase surdo, Regina. O problema é esse, tá entendendo? Mas como a Leila falou, acho que é muito importante repetir 2 vezes essa questão do arrependimento. Arrependimento sem ação não é nada, como você, Emmanuel, coloca, né? Se a gente o Cristo falou que arrependidos é que se salvarão, mas sem obra a fé é morta, né? Então a gente tem que estar sempre atento, né? Como a Regina falou, no meu ouvido grita tanto, né? Qualquer dia eu tô surdo,
Ou então vou botar um aparelho de surdez para ninguém ouvir. Eu falo alto, eu sou professora. Não sei se eu também falo alto para o seu ouvido. Mas como tá falando, claro, né? Essa questão do grau, eu já sei que eu vou para lá. Minha mãe sempre diz que eu tenho que levar uma lanterna no caixão, para quando chegar lá, tá iluminando o meu caminho, né? Então, a gente está aí, nesse processo de aprendizado e tentando internalizar, né, Regina? Como ela colocou. Aprender os conteúdos, externalizar. É isso. Quando fala Sérgio, eu falei assim, lá vem ele com alguma pergunta que eu não vou poder responder. Porque, né, Sérgio, a questão de me arrependeu, então eu ficava tendo no peito. Minha culpa, e daí? Minha culpa, e daí? Culpado todo mundo é. Vou fazer o que depois, é isso que importa. É para frente e para o alto, né? Já nos diz Leon Denis. Fala, seu aí. A gente sofre a influência do meio também, né? Ainda tem isso, como a Leila estava falando, estamos passando por momentos tão difíceis, e dizer